Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Bolo de 20 centímetros e ele ficou com 11 de altura, recheio de ninho com morangos. Tô fazendo uma blindagem aí com chocolate branco, porque essa minha cliente gosta de tudo branco, tá? Então a massa era branca, o recheio branco, apenas os morangos, né, vermelhinhos. Então eu fiz a minha blindagem aí, o bolo tava super estável, mas mesmo assim eu preferi fazer a blindagem, tá? Então depois que eu fiz a minha blindagem, gente, eu vim com o meu chantilly, que eu vou estar passando aí em todo o meu bolo. Eu texturizei o meu chantilly estava bem texturizado, mas às vezes, gente, acontece do dia tá muito calor, acontece de às vezes o chantilly dá uma desestabilizada, tá? A gente acha que ele tá texturizado, que ele tá no ponto certo, mas aí quando a gente coloca no bolo, pode acontecer dele ficar poroso, tá? E foi exatamente isso que aconteceu com esse bolo aí. E eu utilizei uma técnica, tá? Que eu já tinha vindo, já mostrei ela aqui pra vocês, tá? Que eu trabalhei com ela e realmente funciona super, tá? Eu fui alisando o bolo, conforme eu fui alisando o vi que o chantilly não estava bacana. Na primeira passada eu já vi que já não estava bacana. O que que eu fiz, gente? Eu alisei o meu bolo, tirei o excesso de chantilly, tirei todo o excesso de chantilly, texturizei novamente, coloquei ele bem fluido mesmo, e coloquei em cima da camada que já estava no bolo. Eu tirei o excesso, tá, gente? Então, não teve excesso de chantilly nesse bolo. Eu tirei o excesso e texturizei novamente, deixando esse chantilly que a gente colocou novo bem molinho, tá? Bem fluido mesmo. E foi esse chantilly que eu fiz o meu alisamento, tá? Então, com o chantilly mais fluido, mais hidratado, eu fiz o alisamento. Uma coisa que eu reparo dessa técnica, gente, segura mais o bolo, essa técnica segura mais o bolo, você consegue fazer um acabamento bem lisinho, porque o chantilly que tá mais fora do bolo, né, que tá na parte externa, ele tá bem lisinho, ele tá bem texturizado. Então, você consegue fazer um alisamento bem fino mesmo, tá? Deixar ele bem quinadinho e o bolo fica completamente firme, porque o chantilly interno, ele está mais durinho, tá? Então, depois que eu fiz o alisamento, eu sempre gosto de puxar as minhas quinas com a folhinha de acetato, que eu já mostrei pra vocês, né? Fiz aí meu quinamento, depois eu fiz uma pintura nesse bolo, tá? Com o meu aerógrafo e o corante laranja líquido. Não fiz diluição, tá, gente? Só mesmo corante laranja líquido. E eu fui fazendo uns rabiscos mesmo no meu bolo. Vocês vão ver que algumas partes ficam mais intensas e outras um pouco menos intensas. Não tem problema. Por quê? O chantilly vai absorver e ele não vai ficar tão forte assim. Esse laranja não vai ficar tão marcado. Vai absorver um pouco e aí vai ficar mesclado, tá? Então, por isso que eu faço mais intenso em algumas partes e menos em outras, tá? E agora, eu tô borrifando o pó de brilho, tá, gente? Nesse caso aí, eu vou colocar o glitter em tudo, tá? É o pó perolado e eu vou colocar o glitter em todo ele. Mas eu vou colocar esse efeito de brilho apenas na parte amarela, tá? Agora, com o meu bico 123, eu vou fazer as minhas ondinhas, tá? O azul que eu utilizei aí, gente, foi o azul anis. E o amarelo foi o amarelo damasco com um pouquinho de amarelo gema, tá? Então, eu fui fazendo aí com as ondinhas com esse bico. Se você é canhota, tem um bico coreano que dá pra você fazer também, tá, gente? Ele não tem numeração. É um kit de bico pétala que vende no Mercado Livre. Não tem numeração ele, é um kit com 5 bicos, tá? E olha como vai ficando lindo o nosso bolinho, gente. E o brilho eu coloquei só na parte amarela. Já o pó perolado, que é aquele que dá aquele efeito perolado, eu coloquei na parte das ondinhas, tá? Então, o efeito perolado que eu dou com o pó na car, eu coloquei na parte aonde que tava as ondinhas.
Fiz um pouquinho de areia comestível, né? A gente tritura a bolacha de maisena, coloquei aí na minha bordinha e coloquei o meu topper. E olha como ficou lindo o acabamento desse bolo, gente. Super lisinho, muito bonitinho. O efeito perolado nas ondas, eu achei que ficou lindo. O que é que vocês acharam? Me conta aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido de mais uma decoração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!